Antes do dilúvio, antes da memória humana, algo terrível habitou a terra, seres de natureza dupla, nem homens nem deuses. Cruzaram os limites do proibido e deixaram uma marca que nenhum texto sagrado conseguiu apagar completamente. Essa é a história dos Nefilins, menos a raça híbrida que forçou o próprio Deus a recomeçar tudo. No princípio, segundo o livro de Gênesis, os filhos de Deus desceram dos céus e viram as filhas dos homens. Eram belas. Eram mortais. E aqueles seres celestiais, chamados de Bene Elohim, fizeram uma escolha que alteraria o curso da criação para sempre. Cruzaram a fronteira entre o divino e o humano. O livro de Enoque, texto anterior ao próprio Novo Testamento, narra com detalhes perturbadores esse momento. 200 anjos liderados por Semiasa desceram sobre o monte Hermon. Fizeram um juramento entre si, um pacto de transgressão coletiva. Nenhum voltaria atrás. Todos carregariam juntos o peso da queda. Esses anjos rebeldes ficaram conhecidos como os vigilantes. Não eram demônios no sentido cristão, eram guardiões celestiais que abandonaram seu posto, trocaram a eternidade pelo desejo. E nessa troca, geraram algo que o mundo jamais havia visto, uma raça que não pertencia nem ao céu nem à terra. Os filhos nascidos dessa união receberam um nome que ecoa através dos séculos: Nefilins. A palavra hebraica Nefilim carrega múltiplos significados: os que caíram, os que fazem cair, os gigantes. Cada tradução revela uma camada diferente do horror e da grandiosidade dessas criaturas que pisaram sobre a terra antiga. Se inscreva no canal Manuscrito Abissal e ative o sininho, menos cada episódio dessa série revela um fragmento esquecido da história que os textos oficiais preferiram enterrar. O que você está prestes a descobrir sobre os Nefilins vai mudar a forma como você lê os textos sagrados para sempre. As descrições físicas dos Nefilins variam entre os textos antigos, mas convergem em um ponto: eram imensos. O livro de Enoque descreve seus corpos como estruturas colossais, consumindo recursos em escala que os humanos comuns não podiam suprir. Sua presença era esmagadora, sua fome insaciável, sua força incomparável a qualquer coisa viva. Mas os Nefilins não eram apenas gigantes físicos. Eram também herdeiros do conhecimento proibido que seus pais anjos trouxeram dos céus. Os vigilantes ensinaram aos homens segredos que não deveriam pertencer ao mundo mortal, menos a forja de metais para a guerra. O uso de ervas para veneno, a leitura dos astros, os encantamentos e as artes ocultas. Azazel, um dos vigilantes mais poderosos, ensinou aos homens como fabricar espadas, escudos e armaduras. Ensinou às mulheres os segredos dos cosméticos e dos ornamentos. Semiasa revelou os encantamentos das raízes. Armaros ensinou como desfazer feitiços. Baraquel transmitiu os segredos da astrologia. O conhecimento celestial derrama sobre a terra como água sobre areia. O mundo antes puro e ordenado começou a se corromper. A violência se espalhava como uma epidemia sem cura. Os Nefilins, com sua força descomunal e apetite voraz, dominavam as populações humanas. O livro de Enoque descreve cenas de carnificina. Os gigantes devoravam os recursos humanos. E quando esses acabavam, voltavam-se contra os próprios homens. A terra gemeu. Os anjos fiéis observavam de cima o caos crescente e levaram o clamor até o trono divino. Miguel, Gabriel, Saraquiel e Uriel, os 4 arcanjos menos, apresentaram ao Criador o relatório do que estava acontecendo abaixo. A descrição era de um mundo à beira do colapso total, consumido pela corrupção que os vigilantes haviam desencadeado. A resposta divina não foi imediata, menos foi calculada. Primeiro vieram as ordens de contenção. Gabriel recebeu a missão de voltar os Nefilins uns contra os outros. E assim aconteceu. Os gigantes, que antes dominavam os humanos juntos, começaram a se destruir mutuamente. Guerras entre Nefilins varreram regiões inteiras, deixando rastros de devastação impossíveis de ignorar. Uriel foi enviado com uma missão específica: alertar Noé, um único homem.
Descrito nos textos como íntegro em suas gerações, expressão que alguns estudiosos interpretam como pureza de linhagem, não contaminada pela mistura com os vigilantes. Noé era o remanescente de uma humanidade ainda não corrompida pelo cruzamento proibido. Enquanto Noé recebia sua missão, Enoque, menos avô de Noé e profeta que caminhava com Deus, havia sido levado para testemunhar os julgamentos celestiais. Seu livro registra visões dos vigilantes acorrentados em abismos de trevas, aguardando o grande julgamento final. Enoque via o passado, o presente e o futuro como um único tecido rasgado pela transgressão dos anjos. A punição dos vigilantes foi decretada antes mesmo do dilúvio. Segundo Enoque, Azel foi acorrentado por Rafael e lançado num deserto chamado Dudael, coberto de pedras e trevas, onde permaneceria até o dia do grande julgamento. Os outros vigilantes assistiram à queda do mais poderoso entre eles e compreenderam que seu destino seria semelhante. Semiasa e os demais vigilantes foram forçados a assistir à destruição de seus próprios filhos antes de serem acorrentados. Esse detalhe do livro de Enoque é perturbador em sua crueldade calculada. A punição começava pelo coração. Ver os nefilins se destruindo entre si era a primeira sentença. O aprisionamento eterno seria a segunda. Mas os nefilins não desapareceram facilmente. Alguns textos sugerem que criaturas sobreviventes encontraram formas de persistir. Os espíritos dos nefilins mortos, segundo Enoque, tornaram-se os demônios que vagam pela terra, menos seres sem corpo, sem lar celestial, sem descanso eterno, condenados a vagar entre os vivos causando doenças, conflitos e corrupção. O livro dos Jubileus, outro texto do período do Segundo Templo, acrescenta um detalhe perturbador. Após o dilúvio, Noé rogou a Deus que aprisionasse todos os espíritos impuros dos nefilins. Deus concordou parcialmente, menos 9/10 foram aprisionados. Mas 1/10 ficou livre para tentar a humanidade até o julgamento final. 1/10 que ainda caminha entre nós. Deixe seu like se essa história está abrindo camadas que você jamais imaginou existirem. E me conta nos comentários. Você já havia ouvido falar dos vigilantes e do livro de Enoque? De onde você está assistindo? Sua presença aqui alimenta esse canal e mantém viva a chama dessas narrativas esquecidas. A questão que divide estudiosos e teólogos há séculos é simples e perturbadora. Quem eram exatamente os filhos de Deus mencionados em Gênesis 6? 3 interpretações principais disputam esse espaço. A primeira, e mais antiga, afirma que eram literalmente anjos, seres espirituais que assumiram forma física para se unir às mulheres humanas. A segunda interpretação, desenvolvida por rabinos medievais para afastar o sobrenatural, sugere que os filhos de Deus eram simplesmente homens poderosos, reis, nobres, tiranos, que tomavam mulheres à força. Essa leitura racionaliza o texto, mas perde a dimensão cósmica que os escritos de Enoque, Jubileus e outros apócrifos preservam com riqueza de detalhes. A terceira interpretação, presente em alguns círculos cristãos, identifica os filhos de Deus como descendentes de Sete menos a linhagem piedosa de Adão, que se misturaram com as filhas de Caim, a linhagem corrompida. Essa visão elimina os anjos da equação, mas também elimina a explicação para a gigantesca estatura e poder sobrenatural dos nefilins descritos nos textos. Os textos de Qumran, descobertos entre 1947 e 1956 nas margens do Mar Morto, trouxeram novas evidências para esse debate. Os manuscritos do Mar Morto incluíam fragmentos do livro de Enoque e do livro dos Gigantes, textos que a Igreja havia excluído do cânone bíblico oficial. Sua descoberta reabriu questões que séculos de teologia oficial pensavam ter encerrado. O livro dos Gigantes, preservado em fragmentos aramaicos em Qumran, narra os sonhos perturbadores dos próprios nefilins antes do dilúvio. Mahawai, filho do vigilante Semiasa, voou até Enoque em busca de interpretação para visões aterrorizantes. Os gigantes sonhavam com sua própria destruição,
tábuas escritas sendo apagadas, jardins sendo varridos, figuras angélicas trazendo sentenças de morte. Og, rei de Bazã, é mencionado no livro de Deuteronômio como o último dos Rafamimenos, outro nome hebraico associado aos gigantes descendentes dos Nefilins. Seu leito de ferro media 9 côvados de comprimento menos aproximadamente 4 metros. Sua existência no texto bíblico canônico é um dos argumentos mais sólidos de que a memória dos gigantes não era apenas mítica, mas histórica. Golias de Gate, o gigante filisteu enfrentado por Davi, é descrito com altura de 6 côvados e 1 palmo menos cerca de 3 metros. Seus irmãos também são mencionados nos textos como guerreiros de estatura anormal. Muitos estudiosos os conectam à linhagem dos Fami, sobreviventes da raça dos Nefilins que persistiram além do dilúvio em regiões específicas de Canaã. Canaã menos a terra prometida menos é descrita no livro de Números como habitada por Nefilins quando os 12 espias enviados por Moisés a exploraram. Éramos como gafanhotos aos nossos próprios olhos, e assim éramos aos olhos deles, relataram 10 dos espias aterrorizados. Apenas Caleb e Josué discordaram menos, mas o medo dos 10 paralisou Israel por 40 anos no deserto. A conexão entre os Nefilins e Canaã não é acidental nos textos. A conquista de Canaã por Israel é apresentada, em certa leitura, como uma missão de erradicação, não apenas de povos politeístas, mas de linhagens contaminadas pela descendência dos gigantes. As ordens de extermínio total, o Haramenos ganham uma dimensão diferente nesse contexto perturbador. As tradições sumérias e acadianas oferecem paralelos fascinantes com a narrativa dos Nefilins. Os Anak, os grandes deuses sumérios que desceram dos céus para a terra, criam os humanos para servi-los. Os Apkallu, sábios antediluvianos metade homem, metade peixe, transmitem conhecimento divino à humanidade. As estruturas narrativas são espelhadas, separadas apenas por diferentes nomes e cosmologias. A Epopeia de Gilgamesh, o texto literário mais antigo que sobreviveu à história, apresenta um herói de 2/3 divino e 1/3 humano, exatamente o tipo de ser híbrido que os textos hebraicos chamariam de Nefilim. Gilgamesh possui força sobre-humana, constrói muralhas colossais, enfrenta monstros que os humanos comuns não poderiam confrontar. A memória dos híbridos atravessa culturas e milênios. No Egito Antigo, os faraós reivindicavam descendência divina menos filhos dos deuses, governantes com natureza dupla. Na Grécia, os semideuses como Hércules, Aquiles e Teseu eram literalmente filhos de deuses com mortais, dotados de força e capacidades além do humano. Em cada civilização, a memória de seres híbridos entre o divino e o mortal persiste com perturbadora consistência. A questão do dilúvio universal como resposta à corrupção dos Nefilins aparece não apenas na Bíblia. A tradição suméria do dilúvio de Ziusudra, a epopeia acadiana de Atrahasis, o mito grego de Deucalião, todos narram uma inundação enviada pelos deuses para destruir uma humanidade corrompida. A convergência dessas narrativas sugere uma memória coletiva de um evento real, recontado por diferentes civilizações. O teólogo e estudioso Alexander Hislop, assim como pesquisadores posteriores, observaram que os anjos guardiões de diferentes culturas frequentemente compartilham características perturbadoramente semelhantes. São seres de luz, possuem conhecimento superior, interagem com humanos, e sua interação resulta em consequências catastróficas. A memória dos vigilantes parece ter se espalhado pelo mundo antigo como ondas de um único impacto. O apóstolo Pedro, em sua segunda epístola, faz referência explícita a anjos que pecaram e foram lançados no Tártaro, o abismo mais profundo da tradição grega, menos acorrentados até o julgamento. Judas, em sua epístola, menciona anjos que não guardaram sua posição original, mas abandonaram sua própria morada. Ambos os textos do Novo Testamento ecoam diretamente a tradição enoquiana dos vigilantes. Paulo de Tarso, em sua primeira carta aos Coríntios, instrui as mulheres a cobrirem a cabeça por causa dos anjos,
uma referência que estudiosos, como o teólogo J. Wena, interpretam como resíduo da preocupação com a atração dos seres celestiais pelas mulheres humanas. O eco da história dos vigilantes penetrou até nas instruções práticas das comunidades cristãs primitivas. A exclusão do livro de Enoque do cânone bíblico oficial é ela própria uma história fascinante. O texto era amplamente lido e citado nas comunidades judaicas e cristãs primitivas. Judas o cita diretamente em seu epístola canônica. Mas nos concílios que definiram o cânone, Enoque foi deixado de fora, menos preservado integralmente apenas na igreja etíope, que o considera escritura sagrada até hoje. Por que Enoque foi excluído? Estudiosos apontam múltiplas razões. Sua ênfase no papel dos anjos poderia competir com a centralidade de Deus. Suas descrições físicas dos nefilins eram demasiado perturbadoras. Suas visões apocalípticas eram complexas demais para a catequese popular. Mas uma razão não dita pode ter sido simplesmente que o texto tornava o mundo demasiado estranho, demasiado assustador, demasiado diferente do que as instituições religiosas queriam apresentar. A tradição islâmica também preserva ecos dos vigilantes, Harat e Marut, mencionados no Alcorão como 2 anjos enviados à Babilônia. Ensinam magia aos humanos e avisam que estão testando-os. A narrativa corânica é mais reservada que Enoque. Mas a estrutura é reconhecível. Anjos que interagem com humanos transmitindo conhecimento proibido, com consequências que afetam a ordem do mundo. O Zohar, texto central da mística judaica, desenvolve extensamente a teologia dos nefilins. Nessa tradição, os espíritos dos nefilins não são apenas demônios errantes, mas forças que influenciam o mundo material através das paixões humanas, menos a ira, a luxúria, a ganância, o orgulho. Cada vício humano encontra no Zohar uma correspondência com o legado espiritual dos gigantes caídos. A pesquisa arqueológica dos séculos trouxe descobertas que alimentaram o debate popular sobre os nefilins. Esqueletos de grande estatura. Estruturas megalíticas impossíveis de explicar com as tecnologias primitivas atribuídas a seus construtores. Crânios alongados encontrados em diferentes partes do mundo, menos cada descoberta. Gerava novas teorias e novos questionamentos sobre o que realmente habitou a Terra na Antiguidade Profunda. As pirâmides do Egito, Stonehenge, os monólitos de Göbekli Tepe, as linhas de Nazca, as estruturas de Puma-Punku, menos cada um desses monumentos levanta a mesma pergunta perturbadora. Como povos sem tecnologia avançada construíram estruturas que desafiam a engenharia moderna? A resposta que circula nas teorias alternativas é sempre a mesma. Havia seres com capacidades além do humano envolvidos nessas construções. Göbekli Tepe, escavado na Turquia desde 1994. Foi datado em aproximadamente 11.600 anos, menos anterior à agricultura. Anterior às cidades, anterior a tudo que a arqueologia convencional considerava possível para sociedades organizadas. Suas colunas de pedra de até 6 metros, esculpidas com precisão e simbolismo elaborado, são um enigma que rearranhou completamente a cronologia do desenvolvimento humano. O pesquisador Collins, em seu livro sobre Göbekli Tepe, conecta o sítio ao Monte Hermon, menos exatamente o local onde, segundo o livro de Enoque, os vigilantes desceram e fizeram seu juramento de transgressão. A proximidade geográfica e a contemporaneidade histórica aproximada alimentam uma hipótese, que a memória da chegada dos vigilantes e o surgimento repentino de civilização avançada estão conectados. Os crânios alongados de Paracas, Peru, encontrados na década de 1920, tornaram-se um dos enigmas mais debatidos no contexto dos nefilins. Análises de DNA realizadas em 2018 sugeriram anomalias genéticas que não correspondiam a nenhuma população humana conhecida. Os entusiastas das teorias alternativas os conectaram imediatamente aos nefilins, menos a ciência convencional manteve ceticismo, mas o debate não foi encerrado.
Os Rafem menos o outro grande grupo de gigantes mencionado nos textos hebraicos habitavam as terras a leste do rio Jordão. Emins, Zuzins, Anaquins, cada grupo recebia um nome diferente conforme a região. Mas todos carregavam um marcador de gigantismo e descendência sobrenatural. A Bíblia os menciona como povos estabelecidos, com cidades, com reis, com estruturas políticas, não como monstros isolados, mas como civilizações. A cidade de Hebrom, no sul de Canaã, era o território dos Anaquins menos considerados descendentes diretos dos Nefilins. Quando Calebe, da tribo de Judá, finalmente conquistou Hebrom, os textos descrevem a expulsão de 3 filhos de Anak, Sesai, Aimã e Talmai, nomes específicos, filhos específicos, cidade específica. A memória histórica dos gigantes em Canaã é surpreendentemente concreta nos textos bíblicos. O rei Bason-Ag merece atenção especial. Deuteronômio 3 descreve sua derrota por Israel com detalhes precisos, seu leito de ferro em Rabá dos filhos de Amon, suas 60 cidades muradas. A preservação desse leito como monumento histórico sugere que os contemporâneos do texto consideravam Ag um ser extraordinário, não apenas um rei grande, mas uma relíquia de uma raça que estava desaparecendo do mundo. A Batalha de Edrei, onde Israel derrotou Ag, é narrada com uma tensão peculiar. Antes da batalha, Deus disse a Moisés: "Não o temas." Essa instrução específica sugere que havia razão real para temer, que Ag não era apenas um guerreiro poderoso, mas algo que justificava medo sobrenatural. A narrativa bíblica trata esse confronto como algo diferente em natureza de uma batalha comum. O Midrash, literatura rabínica interpretativa, desenvolveu tradições elaboradas sobre Ag. Uma narrativa afirma que Ag sobreviveu ao dilúvio agarrado ao exterior da Arca de Noé, servido por Noé em troca de sua promessa de servidão eterna. Se verdadeiro, Ag seria literalmente um nefilim preno que atravessou a catástrofe e continuou habitando o mundo por séculos. O Talmud babilônico preserva uma tradição perturbadora sobre a estatura de Ag. Seus tornozelos mediam mais de 3 quilômetros de altura. Uma hipérbole rabínica que, mesmo descontada como retórica, revela o peso simbólico que a tradição judaica atribuía a esse ser. Ag era mais que um gigante histórico, era um símbolo da transgressão dos limites entre o humano e o sobrenatural. O encontro entre Davi e Golias, um dos episódios mais famosos da Bíblia, ganha camadas completamente diferentes quando lido no contexto dos Nefilins. Não é apenas um jovem corajoso enfrentando um guerreiro grande. É um representante da humanidade comum confrontando um descendente da raça híbrida, portador de um legado que remonta à transgressão dos vigilantes. A vitória de Davi é cósmica, não apenas militar. O irmão de Golias, Lami, e outros 3 guerreiros filisteus de estatura extraordinária são mencionados em Samuel como mortos pelos guerreiros de Davi. Esses 4 nasceram do gigante em Gate e caíram pela mão de Davi e pela mão de seus servos. O plural gigante no original hebraico é Rafa menos singular do coletivo Afem. A linhagem dos Nefilins ainda estava presente séculos após o dilúvio. A teologia do pecado original ganha uma dimensão adicional quando lida em paralelo com a narrativa dos vigilantes. Se a queda de Adão e Eva introduziu a corrupção na humanidade, a descida dos vigilantes e a geração dos Nefilins introduziu uma corrupção de ordem diferente, não apenas espiritual, mas genética, física, estrutural. O mundo pós-vigilantes era fundamentalmente diferente do mundo que Deus havia criado. O conceito hebraico de tumá, impureza ritual, e as elaboradas leis de pureza do Levítico ganham nova interpretação à luz da narrativa dos Nefilins. Algumas escolas interpretativas veem nas leis de pureza uma resposta à preocupação com a contaminação da linhagem humana pelos vigilantes. Um sistema elaborado para preservar a integridade genética e espiritual do povo. Escolhido num mundo ainda marcado pelo legado híbrido, o Apocalipse de Baruque, texto apócrifo do 1º século,
Descreve os espíritos dos nefilins como os principais agentes de corrupção moral no mundo humano. Cada categoria de pecado, luxúria, idolatria, violência menos é atribuída à influência de espíritos específicos originados dos nefilins mortos. O mundo invisível que o texto descreve é densamente populado por esses seres sem corpo buscando raspada em corpos humanos. O Testamento de Salomão, texto pseudepígrafo do período da Antiguidade Tardia, apresenta o rei Salomão controlando demônios que se identificam como descendentes de anjos. Um deles se nomeia diretamente como filho de um vigilante. A obra, usada em contextos de exorcismo e magia apotropaica, sugere que a memória dos nefilins como origem dos demônios estava viva e funcional nas práticas religiosas populares do mundo antigo. O Novo Testamento, embora evite elaborar sobre os nefilins, preserva ecos dessa tradição em suas narrativas de exorcismo. Os demônios expulsos por Jesus em Marcos e Lucas demonstram comportamentos que correspondem aos espíritos dos nefilins conforme descritos em Enoque. Eles reconhecem autoridade divina. Temem ser lançados no abismo, buscam habitar corpos. A estrutura teológica subterrânea é a mesma. A demonologia medieval, desenvolvida por autores como Agostinho de Hipona e mais tarde sistematizada por Tomás de Aquino, lutou com a questão dos vigilantes. Agostinho aceitava que anjos podiam assumir forma física, mas rejeitava a literalidade da reprodução com humanas, propondo que os demônios usavam fluidos seminais coletados de homens para gerar descendentes. Uma solução elaborada para um problema teológico que o texto bíblico havia deixado aberto. A Reforma Protestante produziu uma curiosidade: Lutero e Calvino, ao retornarem ao texto bíblico original, precisaram confrontar Gênesis 6 sem os filtros medievais. Lutero aceitou a interpretação dos anjos literais menos a mais antiga e direta. Calvino preferiu a interpretação dos filhos de Sete e das filhas de Caim menos a mais racional. A divisão permanece nas igrejas protestantes até hoje, refletindo a tensão irresolvível no próprio texto. O século XIX trouxe uma nova dimensão ao debate com o surgimento da arqueologia bíblica. Henry Schliemann descobriu Troia menos um mito que se revelou história. As escavações na Mesopotâmia revelaram os textos cuneiformes sumérios e acadianos com seus paralelos ao dilúvio e aos seres híbridos. O mundo acadêmico começou a levar a sério a possibilidade de que narrativas consideradas puramente míticas preservavam memórias de eventos reais. O orientalista George Smith, em 1872, traduziu a Tábua 11 da Epopeia de Gilgamesh e reconheceu nela uma narrativa de dilúvio, notavelmente semelhante à de Noé. O mundo acadêmico foi abalado. Se o dilúvio bíblico tinha um paralelo mesopotâmico anterior, quantas outras narrativas consideradas exclusivamente hebraicas tinham raízes em tradições ainda mais antigas? A questão abriu um abismo sob a história bíblica. O estudioso Zecharia Sitchin, controverso e amplamente rejeitado pela academia convencional, propôs em o 12º planeta que os Anunnaki sumérios eram extraterrestres que vieram à Terra para mineração e criaram os humanos como mão de obra. Os Nefilins seriam literalmente os filhos desses seres de outro planeta com mulheres terrestres. A teoria é rejeitada pela ciência, mas vendeu milhões de livros, revelando o apetite humano por explicações que conectem o sobrenatural com o físico. A arqueologia genômica do século XXI trouxe descobertas que, sem intenção, reapareceram no debate popular sobre os nefilins. A descoberta do DNA neandertal no genoma humano moderno. Homo sapiens cruzou com os neandertais. Foi imediatamente apropriada por alguns como evidência dos cruzamentos proibidos descritos em Gênesis 6. A ciência descrevia mistura de espécies. A tradição antiga descrevia mistura de ordens do ser. A descoberta dos denisovanos, outra espécie humana arcaica identificada apenas por fragmentos de DNA extraídos de uma caverna na Sibéria, adicionou mais combustível. Os denisovanos possuíam genes associados a maior estatura e estrutura óssea robusta.
Sua contribuição ao genoma de certas populações da Oceania e Ásia é mensurável. A ficção científica e a especulação religiosa encontraram na paleoantropologia um novo campo de projeção. O arqueólogo e escritor Graham Hancock, em obras como Finger Gods and of the Gods, argumenta pela existência de uma civilização global avançada que foi destruída por uma catástrofe cósmica aproximadamente 12.000 anos atrás, o período da Írdia, um resfriamento abrupto possivelmente causado por impacto de cometa. Os sobreviventes dessa civilização perdida seriam os deuses e anjos das tradições antigas. A hipótese de Hancock não menciona os nefilins diretamente, mas a estrutura é reconhecível, seres de conhecimento superior. Destruição catastrófica, sobreviventes que transmitiram sabedoria a povos menos desenvolvidos. Se uma civilização avançada foi destruída no período em que os textos de Enoque situam os vigilantes. A convergência cronológica é no mínimo intrigante, mesmo para quem mantém ceticismo metodológico. A tradição hermética, desenvolvida no Egito helenístico e atribuída ao lendário Hermes Trismegisto, preserva a ideia de uma transmissão de conhecimento celestial para a humanidade, exatamente o que os vigilantes fizeram segundo Enoque. O Corpus Hermeticum descreve como os planetas e os demiurgos moldaram a humanidade e transmitiram a ela capacidades que originalmente pertenciam ao domínio divino. A estrutura mítica é a mesma sob nomes diferentes. O zoroastrismo, a religião persa pré-islâmica, possui sua própria versão de seres híbridos e conflito cósmico. Os Yazatas, espíritos divinos benevolentes, e os Daevas, espíritos divinos que se tornaram malignos ao seguir o princípio do mal, estruturam um universo em guerra entre ordens espirituais. Os Daevas que se corromperam encontram seu paralelo nos vigilantes que abandonaram sua posição para seguir o desejo. A tradição enoquiana menos o conjunto de textos atribuídos a Enoque não se limita ao primeiro livro de Enoque. O segundo livro de Enoque, preservado em eslavônico eclesiástico, e o terceiro livro de Enoque, texto judaico tardio também chamado de Sefer Halot, expandem o cosmos enoquiano com detalhes sobre os céus, os anjos e os segredos da criação. Juntos, formam uma teologia alternativa de riqueza extraordinária. O segundo livro de Enoque descreve Enoque sendo transformado em um arcanjo após ser levado ao céu, uma tradição que influenciou a identificação posterior de Enoque com o arcanjo Metatron, o príncipe do rosto divino. Se Enoque, avô de Noé, ascendeu à posição mais elevada entre os anjos, há uma simetria poética, o avô do último humano íntegro torna-se o mais alto dos seres celestiais. Enquanto os anjos que desceram ilegalmente são aprisionados no abismo. A teologia da grande cadeia do ser, que vai de Deus pelos anjos, pelos humanos, pelos animais, é perturbada fundamentalmente pelos nefilins. Eles existem entre anjos e humanos, numa posição que o cosmos não deveria comportar. Sua existência é uma anomalia ontológica, uma quebra na ordem hierárquica que o Criador havia estabelecido. E é exatamente por isso que sua existência exigia uma resposta radical, o dilúvio como reset cósmico. O dilúvio como reset aparece com essa linguagem explícita em alguns textos apócrifos. A Terra estava tão saturada de corrupção física, espiritual, genética, que apenas um recomeço total poderia restaurar a ordem. Mas mesmo após o dilúvio, a corrupção persistia nos espíritos errantes dos nefilins mortos. Nos Rafém que sobreviveram em Canaã, no 10º dos espíritos impuros que Deus permitiu permanecer livre. O reset nunca foi completo. A narrativa do dilúvio em Gênesis apresenta detalhes que ganham nova ressonância no contexto dos nefilins. Deus instrui Noé a levar 2 de cada espécie, uma instrução de preservação da diversidade biológica. Mas Noé mesmo é descrito como íntegro em suas gerações, uma expressão que pode significar preservação de linhagem não corrompida. O dilúvio pretendia preservar não apenas espécies animais, mas uma humanidade não hibridizada. A Arca de Noé, nessa leitura,
É mais que um barco de sobrevivência, menos é um dispositivo de preservação genética e espiritual. Noé não é apenas um homem bom que Deus decide salvar, ele é o último representante de uma humanidade que ainda corresponde ao design original. Sua família carrega a possibilidade de um mundo recomeçado sem a anomalia dos nefilins. A arca é, em termos modernos, um banco de dados biológico e espiritual. As dimensões da arca descritas em Gênesis: 300 côvados de comprimento, 50 de largura, 30 de altura menos, são frequentemente analisadas em busca de proporcionalidade e funcionalidade. Engenheiros modernos que estudaram essas proporções concluíram que seriam hidrodinamicamente eficientes para uma embarcação de grande porte. O detalhe técnico numa narrativa tão antiga levanta questões sobre a origem do conhecimento de construção naval avançada. O período entre o dilúvio e a Torre de Babel, menos narrado em Gênesis com brevidade desconcertante, é onde a tradição rabínica coloca eventos cruciais para entender os nefilins pós-diluvianos. O Midra e os textos apócrifos descrevem como as nações se dispersaram, como conhecimentos antigos foram preservados ou corrompidos, e como as linhagens dos Zeuns nas terras de Canaã, Bazã e além. A Torre de Babel, nessa leitura ampliada, não é apenas um projeto de engenharia ambiciosa punido por orgulho. Alguns textos apócrifos a conectam ao projeto de Nimrod, descrito em Gênesis como poderoso caçador diante do Senhor. Expressão ambígua que o Midrash interpreta como rebeldia contra Deus. É identificado em algumas tradições como descendente de linhagens ainda contaminadas pelo legado dos vigilantes. O livro dos Jubileus descreve como, após o dilúvio, os demônios, espíritos dos nefilins mortos menos, começaram imediatamente a corromper os filhos de Noé, Mastema. O príncipe dos espíritos impuros rogou a Deus que lhe permitisse manter 1/10 dos demônios para tentar a humanidade. Sem essa permissão, argumentou Mastema, sua autoridade sobre os humanos seria eliminada. Deus concordou, e o 10º permaneceu livre. Essa negociação entre Deus e Mastema no livro dos Jubileus é teologicamente perturbadora. Implica que a presença contínua de influências demoníacas no mundo não é um acidente ou uma falha, mas uma concessão deliberada. O legado dos nefilins, seus espíritos errantes, foi parcialmente permitido permanecer como parte de uma economia cósmica que inclui tentação, escolha e julgamento. O mundo pós-diluviano é deliberadamente imperfeito. O livro de Enoque descreve os espíritos dos nefilins com uma especificidade perturbadora. Eles causam doenças, promovem violência, induzem ao pecado, corrompem a comida e a bebida, aparecem em sonhos aterrorizantes. São agentes de causa específico, não uma força abstrata do mal, mas entidades com modos de operação definidos. Essa taxonomia do sobrenatural maligno influenciou toda a demonologia subsequente do judaísmo e do cristianismo. A pesquisa contemporânea sobre o livro de Enoque foi transformada pelo trabalho de estudiosos como George W. e Nickelsburg e James Van Der Kam. Suas edições críticas e comentários acadêmicos estabeleceram o texto como documento histórico sério, não como curiosidade marginal. Enoque de Nickelsburg é hoje um instrumento fundamental nos estudos do judaísmo do Segundo Templo e das origens do cristianismo. O conceito de anjos caídos que permeia a cultura popular, de John Milton a Dante, de filmes de Hollywood a séries de televisão, tem sua raiz direta na tradição dos vigilantes. Satã como anjo rebelde, demônios como anjos caídos. O conflito cósmico entre forças do bem e do mal. Toda essa arquitetura narrativa descende, em linha direta ou lateral, da tradição enoquiana dos vigilantes e dos nefilins. O Paraíso Perdido de Milton, épico do século XVII. Desenvolve a queda de Satã e dos anjos rebeldes com uma grandiosidade poética incomparável. Embora Milton trabalhe com a tradição cristã ortodoxa menos a rebelião de Lúcifer antes da criação, sua narrativa de anjos que abandonam sua posição celestial por vontade própria ecoa a estrutura dos vigilantes enoquianos.
A grandiosidade trágica é a mesma. A cultura pop contemporânea está saturada de nefilins. Da série supernatural ao filme Noah de Darren Aronofsky. Dos romances de Shrek aos videogames da série Diablo, os filhos dos anjos caídos tornaram-se uma das mitologias mais férteis da ficção moderna. Cada adaptação revela o que uma época específica projeta sobre esses seres: poder sem responsabilidade, hibris, consequências catastróficas de transgressões de limites. O filme Noah de Aronofsky é particularmente interessante pela forma como trata os vigilantes, menos chamados de os observadores, representados como seres de pedra e luz aprisionados na matéria. A escolha estética revela uma interpretação: os vigilantes como seres de um plano mais elevado forçados para baixo, sua natureza celestial aprisionada na pesada materialidade terrestre. É uma imagem poderosa e teologicamente criativa. A tradição apócrifa etíope merece atenção especial por sua singularidade. A Igreja Ortodoxa Etíope, que remonta ao século IV, preservou o livro de Enoque como escritura sagrada quando o resto do mundo cristão o descartava. A Etiópia é também o lar do que muitos consideram a última descendência da linhagem de Salomão, e Salomão, em sua própria tradição, controlava os demônios herdeiros dos nefilins. A convergência não é casual. O Beta Israel, os judeus etíopes, preservaram tradições sobre anjos, gigantes e seres híbridos que apresentam variações fascinantes em relação às versões hebraicas e cristãs. Sua literatura religiosa específica, os textos GEs, contém descrições dos vigilantes e seus descendentes que por séculos permaneceram inacessíveis aos estudiosos ocidentais. O estudo dessas variações ainda está em seus estágios iniciais. A arqueologia do Oriente Médio continua produzindo descobertas que alimentam o debate. Escavações em sítios como Tel Megido, Tel Hazor e Jericó revelam camadas de destruição que arqueólogos atribuem às guerras de conquista de Canaã. Cada nível destruído é, na narrativa bíblica, potencialmente relacionado à campanha de erradicação das linhagens dos Rafaim. A arqueologia e o texto sagrado dialogam num espaço de interpretação que ainda não foi completamente mapeado. O Monte Hermon, no norte de Israel e sul da Síria, é um sítio de imenso significado na tradição enoquiana, menos é onde os vigilantes desceram e fizeram seu juramento. Hoje, o monte possui uma base militar israelense em seu pico mais alto, coberto de neve boa parte do ano. Peregrinos cristãos o visitam como local sagrado. A memória do juramento de transgressão impregna o lugar com uma gravidade que sobreviveu milênios de história. As grutas do Monte Hermon foram utilizadas para culto na antiguidade. Escavações revelaram oferendas votivas e evidências de práticas religiosas que datam de milênios. A região era considerada a fronteira entre o mundo humano e o mundo dos seres superiores. O Hermon era, na cosmologia antiga, uma porta menos e os vigilantes a cruzaram na direção errada, descendo quando deveriam permanecer acima. A doutrina cristã do demônio como príncipe deste mundo, expressão que aparece no Evangelho de João, ganha textura quando lida à luz da tradição dos nefilins. Se os espíritos dos nefilins são as forças que corrompem o mundo material, e se Mastema ou Satã é o regente desses espíritos, então o príncipe deste mundo é literalmente o herdeiro do legado dos vigilantes, o executor de uma influência que remonta ao Monte Hermon. A ressurreição como vitória sobre os espíritos dos nefilins é uma leitura que aparece em alguns escritos do judaísmo primitivo e do cristianismo nascente. O triunfo sobre a morte, o maior poder dos espíritos impuros, é ao mesmo tempo um triunfo sobre o legado da corrupção introduzida pelos vigilantes. A escatologia cristã, nessa leitura, é a resolução final do conflito que começou quando os primeiros vigilantes cruzaram a fronteira proibida. O Apocalipse de João, último livro do cânone cristão, descreve a batalha final entre as forças celestiais e as forças das trevas com imagens que ecoam a tradição enoquiana. A besta, os demônios liberados do abismo.
Os anjos aprisionados no rio Eufrates menos cada elemento tem paralelo na mitologia dos vigilantes e seus descendentes. O Apocalipse é, entre outras coisas, a resolução narrativa da história que Enoque havia iniciado. O milênio descrito no Apocalipse, o período de 1000 anos de paz antes do julgamento final, pode ser lido como tempo de ausência total da influência dos espíritos dos Nefilins. Aprisionados junto com Satã, se os demônios são os espíritos dos Nefilins. E se esses espíritos são aprisionados durante o milênio? O que se descreve é um mundo finalmente livre da corrupção introduzida pelos vigilantes, o que a criação deveria ter sido antes da descida ao Monte Hermon. O julgamento final dos vigilantes, descrito em Enoque, inclui sua libertação do aprisionamento para enfrentar o fogo eterno. Esse detalhe é teologicamente significativo. Os vigilantes não foram destruídos com os nefilins no dilúvio, foram preservados aprisionados para um julgamento específico. Sua punição é em 2 partes: primeiro o aprisionamento, depois o julgamento eterno. A justiça cósmica é elaborada, não apressada. A questão dos nefilins pés de nu, como sobreviveram se o dilúvio foi universal, é respondida de maneiras diferentes pelos textos. O livro do Jubileu sugere que as filhas de Noé, que não são nomeadas em Gênesis, portavam em seus genes traços das linhagens contaminadas, e que os Rafem surgiram dessa transmissão latente. Outros textos sugerem que anjos que não eram vigilantes originais repetiram a transgressão após o dilúvio, gerando nova prole híbrida. A figura de Nimrod, descrito em Gênesis como fundador de Babel, Nínive e outras cidades, é expandida enormemente na tradição apócrifa. Midrá o descreve como gigante de estatura extraordinária, usuário das vestes de pele que Deus havia dado a Adão, vestes que conferiam poder sobre os animais. Nimrod, nessa tradição, um pós-diluviano que carregava o legado dos nefilins em seu poder desmedido e em sua rebeldia contra o Criador. Semiramis, rainha lendária da Síria, e Gilgamesh, rei de Uruk. São figuras históricas e míticas que algumas tradições conectam à linhagem dos nefilins pós-diluvianos. São governantes de poder extraordinário, construtores de cidades monumentais, realizadores de feitos que a tradição preservou como sobre-humanos. Se os Rafem persistiram em Canaã e além, figuras como Gemesh e Nimrod podem ser os rastros históricos dessa persistência. A tradição cabisca judaica desenvolveu uma cosmologia em que os nefilins e seus espíritos ocupam os mundos inferiores da árvore sefirótica menos as dimensões da criação mais distantes da luz divina. Nessa visão, o trabalho espiritual humano é literalmente o processo de elevar o mundo material, saturado da influência dos espíritos dos nefilins, de volta em direção à unidade divina. A redenção é um processo cósmico de desfazer o que os vigilantes fizeram. A narrativa dos nefilins, percorrida em sua plenitude, dos textos sumérios ao livro de Enoque, dos manuscritos do Mar Morto ao Apocalipse, das tradições rabínicas à arqueologia, contemporânea menos revela uma das histórias mais perturbadoras e fascinantes que a humanidade preservou. Não é apenas uma história sobre gigantes. É uma história sobre limites, sobre o que acontece quando fronteiras cósmicas são cruzadas, sobre corrupção e pureza, sobre julgamento e recomeço. O que permanece após percorrer todas essas camadas? É uma pergunta que os textos antigos fazem, mas não respondem completamente. Os nefilins acabaram. O dilúvio os destruiu. Mas seus espíritos ficaram. Os Rafim sobreviveram em Canaã. 1/10 dos demônios permaneceu livre. A tradição diz que o julgamento final ainda está por vir. E até lá, o legado dos filhos dos anjos caídos continua tecendo-se na realidade invisível, mas presente, nas frestas entre o mundo que vemos e o mundo que os textos antigos sabiam existir além da nossa visão. Você chegou ao fim de uma das histórias mais profundas e perturbadoras já preservadas pela humanidade. Se essa narrativa abriu algo em você, uma dúvida, uma curiosidade, um espanto, então ela cumpriu seu propósito. Se inscreva no Manuscrito Abissal,
porque há muito mais esperando por você. Cada vídeo é uma descida a camadas que a história oficial prefere manter fechadas. Obrigado por estar aqui até o fim.